Bom, então só para a gente recapitular, né, o DNA ele é responsável por alguns processos, né, que acontecem no nosso organismo, que a gente já descreveu lá desde a citologia. O DNA consegue se duplicar num processo chamado de replicação ou duplicação. Ele consegue formar uma molécula de RNA a partir da transcrição, e o RNA ele pode ser traduzido em proteínas. Então, quem tem a informação responsável por fabricar proteína é o DNA, mas ele não consegue fabricar ela de forma direta. Ele precisa ser transcrito numa molécula de RNA, que é relativamente mais simples, né, em relação a tamanho e em relação à complexidade das fitas, por exemplo, tá? E esse RNA é traduzido em proteínas. Aqui, a gente tem um exemplo de como a gente consegue saber a quantidade de bases nitrogenadas do DNA, de uma sequência de DNA, a partir das outras. De que maneira? Aqui a gente tem um exemplo, eu vou tirar do modo de apresentação para a gente poder fazer o cálculo. Esse tipo de questão é muito cobrada em concursos e às vezes até mesmo vestibular, onde envolva sequência de DNA, né? Às vezes eles cobram uma parte de duplicação, às vezes de transcrição, mas essa questão de quantidade de bases é muito cobrada também. Aqui eu usei como quantidade a porcentagem, mas não necessariamente a questão pode vir em porcentagem, mas vamos com ela que é um pouquinho mais fácil. Ó, se uma questão hipotética, né, me dissesse que eu tenho um determinado segmento de DNA onde eu tenho 20% da adenina, né, 20% de A, como é que a gente saberia a porcentagem das bases restantes? Vamos pensar no seguinte: a adenina, ela se pareia com a timina. Então, como elas se pareiam, a quantidade de adenina que eu vou ter tem que ser igual à quantidade de timina. Então, se eu tenho 20% de adenina, obrigatoriamente eu tenho que ter 20% de timina, porque elas são pares, ok? Só aqui eu já tenho 40%. Eu tenho 20 de adenina, 20 de timina, então 40%. Considerando o total sempre como 100%, se eu já tenho 40% somando adenina e timina, eu tenho que ter quanto falta para eu chegar no 100%, equivalente a essas duas aqui. Então, se eu tenho 40, para chegar ao meu 100%, vão faltar 60%. Só que esse 60% está dividido entre as outras duas bases. Então, eu tenho 30% de C, 30% de G. E assim a gente descobre o restante das bases. Lembrando que como C e G se pareiam, eles também têm que ter um número igual. Então, ó, 30 mais 30, 60. Com 20, 80. Com 20, 100. Então, eu tenho a minha totalidade da molécula de DNA distribuída na quantidade de bases, tá? Então, esse foi um exemplo com 20%. Vamos tentar com outra numeração. Se eu tivesse 40% de adenina, a adenina se liga com a timina, então obrigatoriamente eu tenho que ter 40% de timina. 40 com 40 dá 80%. Para eu chegar ao 100, vão faltar 20. Então esses 20% são divididos entre C e G. Daria 10% para C, 10% para G. 10 com 10, 20. Com 40, 60. Com mais 40, 100. Então eu tenho os meus 100% presentes aqui.